Fala, investidor, como você está? Seja muito bem-vindo ao nosso talk show Siga com Sabedoria. Nosso objetivo aqui é mostrar que as suas decisões de investimento passam por maior resultado se você tiver embasado em conhecimentos de sabedoria. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber. E não é só sobre o dinheiro, é sobre qualidade de vida, sobre saúde, família, sobre espiritualidade e sobre o tempo, né? O nosso ativo mais valioso, que por muitas vezes é negligenciado. E essas dimensões, elas convergem para a nossa busca diária de resultados cada vez melhor. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse talk show hoje, com a sabedoria que a gente vai transbordar aqui. E eu espero que você aproveite bem, fique conosco até o final desse talk show, que você vai se surpreender. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa um convidado muito especial, o Dr. Bruno Nunes, um cara que entende de coração. Ele é cardiologista clínico, especialista também em ecocardiografia. Bruno tem uma experiência boa em gestão, e a gente vai falar sobre essas variáveis da vida dele aqui. É um profissional que inspira pela competência técnica, pela sua habilidade na gestão e também por uma experiência singular na vida, ele vai contar essa história aqui pra gente, de superação. E, Bruno, eu falei um pouco aqui do que eu penso, do que eu enxergo a sua figura, mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falar pra gente quem que é Dr. Bruno, como é que está o Dr. Bruno hoje, conta pra gente essa história de vida aí, de profissional e pessoal que você está agora. Perfeito, Carlos. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado com as palavras, apesar de achar que você está exagerando um pouco. Mas é sempre um prazer a gente poder estar compartilhando um pouco de história. Você conhece um pouco da minha, sabe como é que as coisas aconteceram, como acontecem. Uhum. Mas introduzindo um pouco, acho que assim, então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, Bruno Nunes Ribeiro. Depois de amanhã estou completando aí 43 anos, nascido em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, mas criado praticamente a vida toda em Volta Redonda, que é do lado das cidades, são muito coladas. Então eu saio da cidade do Aço para vir parar no Vale do Aço. Uma jornada de... Uma coisa eu tinha certeza na minha vida, uma jornada de dificuldades, não nasci em berço de ouro, sei o quanto que meus pais lutaram para poder chegar até onde eu estou hoje, Filho de um pai economista, então acaba que eu cresci ouvindo muito de negócio, cresci ouvindo muito de investimento. Privilegiado, hein? Cresci ouvindo muito, mas assim, apesar de que casa de ferreiro, às vezes o espeto é de pau. Verdade. Mas uma certeza eu sempre tive na minha vida que eu queria ser médico. Eu tinha, com 1 ano e meio, eu perdi um avô que era médico, e o único médico, na verdade, de exemplo da família. Mas eu me sinto sempre ligado a ele. Essa pessoa foi muito importante na minha vida. Na verdade, meus avós foram muito importantes na minha vida. E essa figura médica, que era o meu avô Melchor, ele figurou sempre a minha vontade de ser médico. Eu lembro de pequeno, a minha mãe me mostrando o anel de formatura do meu avô e olhando para mim falando assim, um dia esse anel vai ser seu. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha aquilo na minha cabeça. Não, vou ser médico, vou ser igual ao meu avô, vou ser igual ao meu avô. E assim eu vim trilhando, Sou formado em Volta Redonda mesmo, na antiga Unifoa, Hoje, antiga Fundação Oswaldo Aranha, Hoje já com Unifoa. E eu entrei para a faculdade muito novo, entrei para a faculdade com 16 para 17 anos. Não tinha nem carteira de motorista, pensa bem. E aí saí da faculdade com 22 para 23, Então saí muito novo, Muito novo. Sem respeito nenhum, porque o pessoal olha para a cara de uma criança e fala assim, nunca vai ser médico, você não é médico, Não tem jeito. Que menino é esse aqui? Não tem jeito de você ter qualquer moral com uma coisa dessa. Mas assim, acabou que uma decisão que eu tomei muito sábia na minha vida foi que eu fui servir o Exército. Por opção, por vontade, eu fui servir o Exército. E a vida militar, para mim, eu fiquei quase 4 anos nessa vida, me trouxe uma experiência, minha primeira experiência de gestão. Eu falo que foi o Exército.
O Exército, eu cheguei lá de paraquedas, achando que eu ia ser comandos em ação, né? Na época, aqueles bonequinhos, para quem não conhece, mais antigo, né? Mas eu achei que ia ser um comandos em ação e eu caí de cara no fundo de saúde do Exército. O antigo médico tinha saído do fundo de saúde, precisava botar uma figura com um CRM ali no meio e eu caí de cara presenteado com aquilo ali. Eu achei que eu estava indo para ser soldado e de repente me jogam essa gestão no peito. Comecei a ter que aprender gestão em cima disso e ali foi talvez a minha primeira experiência com gestão. Fiquei no Exército quase 4 anos, só que eu precisava da continuidade na minha vida médica. Foi quando eu decidi sair e prestei prova para residência, né? Passei para residência no Madre Teresa, passei em outros lugares, mas passei no Madre Teresa em Belo Horizonte, né? Para onde eu fui, aonde eu acabei seguindo a minha carreira, fazendo clínica, fazendo cardiologia, fazendo a cardiografia, que é com que eu trabalho hoje. E nesse inteirinho, né, é o que a gente fala, muitos trancos e barrancos, né? Comecei a minha experiência em gestão, parei por ali um tempo, e foi quando eu comecei, eu estava na residência, foi quando eu comecei a procurar sobre investimentos, né? Por volta de 2008, 2009, a gente já sabe que ali a gente teve uma pancada no mercado financeiro. E era uma época muito boa, porque era uma época que você sabia que se você investisse na Vale, investisse na Petrobras, você estava bem. Então você comprava baixo, vendia alto e estava lindo, até a hora que eu tomei a primeira pancada financeira na minha vida. Boa. Mas a gente vai falando disso para frente. De fato, é uma experiência, uma jornada, e o fato que te trouxe para Minas, então, foi a residência. 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 Na verdade, não. Não vou ser desleal a esse ponto, não. Quem me trouxe para Minas foi minha esposa. Ah, é? A gente te resgatou no Rio? A gente se conheceu na faculdade, né? A minha esposa é de Timóteo, né? Ah, sim. Nascida em Timóteo, família de Timóteo. E aí, quando a gente se conheceu na faculdade, eu falei, olha, eu vou casar com você, né? E aí ficamos naquela brincando, mas aí, por incrível que pareça, entre namoro, casamento, a gente namorou e casou com 11 meses e 29 dias do namoro ao casamento, né? E não tinha gravidez nessa história, não. Foi por amor. Boa, parabéns. Bruno, aqui no Seco Sabedoria, eu gosto sempre de começar buscando um pouco da sabedoria que guia as pessoas na sua jornada de vida, tá? E eu queria saber se você tem algum conselho de sabedoria que você recebeu de alguém, ou de um livro que você leu, ou de um familiar, ou um colega, um professor. Teve algum conselho que te inspira até hoje, que seja mais... Pode ser mais recente ou não, mas assim, algum conselho que de fato você carrega para sua vida, para sua jornada de vida hoje? Carlos, sim, alguns. Mas eu falo para você que talvez o mais importante e o que realmente rege a minha vida, né? Ele vem de uma pessoa em comum para todos nós, né? Que é Jesus Cristo, né? Jesus me mostrou que ele era a pessoa mais culta, mais inteligente, mais tudo que a gente tem nesse mundo. E ele andava com o pé no chão, né? Porque ele mostrou que o principal ativo que ele tinha, né, era o amor, era o tempo dedicado às pessoas, né? Era a maior sabedoria que ele podia carregar na vida. Essa é a que eu carrego comigo. Eu tento seguir os meus exemplos baseados no que ele deixou pra gente, tá? E é evidente, né? A gente sabe que não foram poucos exemplos para isso. Eu tento aplicar na minha vida para isso. Fantástico, muito bom. Eu acho que a parte, né, de entender e compreender, né, a grandeza de Deus na nossa vida, né, porque ele, né, no nosso todo, faz toda a diferença, porque a gente se coloca no lugar de que somos, né, uma criatura, né, que somos, às vezes, pela misericórdia de Deus, abençoado por Ele, por diversos fatores, e Ele nos dá muita permissão, né? Então isso transforma muito a nossa vida quando a gente tem esse entendimento de que Deus é uma pessoa superior, que tem o poder ali sobre a nossa vida, e tem muito aprendizado, né? Você está citando Jesus aí, não existe lugar de conhecimento e sabedoria maior do que a palavra de Deus. Então, assim, eu me inspiro muito nessa parte de conhecimento e de sabedoria, né, da palavra. E nós vamos falar mais sobre isso também. Bacana. Eu queria entender um pouquinho, Bruno, assim, na minha jornada, né, e essa trajetória minha aí, principalmente com a área de saúde, que eu trabalhei na fundação também,
eu percebi que muitos profissionais médicos, né, tinham essa influência familiar, às vezes a influência de fato de seja os pais ou um parente, você citou aqui seu avô, mas eu queria entender assim, o cerne, né, desde novo, você já tinha de fato essa vocação, esse entendimento que era a medicina que você queria fazer, foi logo na frente quando você começou a estudar? Porque hoje a medicina ela tem o viés familiar, né, da influência familiar, que é muito grande, e tem o viés financeiro, porque muita gente escolhe a medicina, né, às vezes sem vocação nenhuma, mas pensando, né, nos ganhos, no faturamento, na receita que ele vai ter com aquela profissão, que não tem falha nenhum desde que ele seja um bom médico. Né? E aí eu queria saber de você, sim, essa virada para a escolha dessa profissão, ou a definição dessa profissão. Como é que foi essa definição de fato? Perfeito. É igual eu falei, Carlos, eu desde pequeno, eu me lembro de pequenininho brincando, né? Eu queria ser o médico. Então, se você me perguntar da onde, a minha, né? Eu não enxergo outra que não, assim, faz assim, veio do outro lado, a indicação veio de lá, o estímulo veio de lá. Mas o amor, acho que pela vida do próximo, sabe? Acho que é o principal que acaba norteando quem deseja um dia ser médico. Certo. Quem quer fazer medicina por dinheiro, única e exclusivamente, eu posso citar aqui meia dúzia de profissões que vão te dar muito mais dinheiro, muito mais tranquilidade, muito menos dor de cabeça. Eu costumo dizer para quem me pergunta que medicina é um apostolado, né? A gente está fazendo algo ali por nós, mas a gente está fazendo principalmente pelo próximo, né? Um vacilo, um erro na vida de um médico é um vacilo, um erro na vida de uma pessoa, de uma família, de alguém que está ali com você. Então, já fica um primeiro conselho, né? Quem está fazendo medicina única e exclusivamente por dinheiro, né? Procura o Carlos, galera. O cara é assessor aqui para ajudar vocês a ganhar dinheiro. Não faz medicina por isso, né? Acho que medicina tem que ter a mais, medicina tem que ter coração, medicina tem que ter amor, tem que entender que você está lidando com a vida de alguém que é muito importante para alguém, ou alguém, né? Então, acho que a primeira dica que fica se para mim, igual eu falei, a minha veio lá de trás, eu não sei te dizer exatamente quando que começou esse amor que eu tenho pela medicina, mas eu nunca me enxerguei fazendo outra coisa. Eu tenho uma mãe professora, eu tenho um pai, igual eu falei, economista, e quis ser médico. Então, assim, o exemplo do meu avô tinha 1 ano e meio, então eu não o conheci praticamente, eu não tenho lembranças do meu avô, né? Eu tenho o que as pessoas falam. Então, igual eu falo, é pela vontade de ajudar o próximo, pela vontade de estar fazendo algo pelo bem de alguém, né, ou de alguém que sempre me motivou muito com a medicina. Muito bom. Mas algo que eu percebo, e você falou que é muito interessante, você citou isso aqui, muito interessante, que nessa minha jornada de trabalhar com o profissional médico, agora mais com a parte de assessoria financeira, que muito desses profissionais recém-formados, eles... medicina ainda é uma das profissões que mais remuneram, né, dentro do amplo de profissão. Como você citou, tem diversas outras, sim, mas talvez uma dúzia que vai remunerar como ou mais. Mas a grande maioria é menos. Então, o que acontece, na minha percepção, queria saber, né, se faz sentido ou não, na sua percepção, já em convívio com profissionais e outros médicos, quando o profissional recém-formado tem seu primeiro emprego ali, ele recebe uma remuneração alta e aí ele já estabelece um novo padrão de vida para aquele honorário que ele recebeu ali e acaba consumindo, né, esse primeiro salário e já dentro de um padrão de vida que ele vem em mente ou que ele estabelece ali de imediato e esquece que precisa ter planejamento de futuro, de longo prazo. E por muitas das vezes ele cai numa cilada de trabalhar, receber e pagar a conta. Isso é assim mesmo, acontece com muita frequência para esse tipo de profissional, ou não? O que você me diz? Eu não vou dizer 100% não, mas quase 99%. É comum. É uma tristeza muito grande que eu tenho, porque eu também fiz parte dessa situação toda, eu caí nessa cilada. E olha que igual eu falo, eu vim de um lar onde eu tinha um pai economista. Mas... infelizmente, né, nós fomos criados, em sua grande maioria, sem educação financeira. Tá? Verdade. E isso tinha que vir da escola. Né? Eu falo que isso tinha que vir lá do pequenininho, lá de 5, 6 anos, ele aprender já o valor do dinheiro. Tá?
Entender que você tem que guardar, entender que você não pode gastar tudo, tá, que você recebe, que uma parte tem que ser destinada para pensar no futuro, né? A gente não aprende isso. E aí você sai de uma escassez, de uma vida escassa ali, de um adolescente, de um adulto jovem saindo da faculdade e pum, pega um primeiro salário na mão. Aquele dinheiro é seu, aquele ali não saiu do seu pai, não saiu da sua mãe, ou sei lá quem pagava a conta, né? Mas é seu. Agora você não tem que prestar conta. Você não presta conta para ninguém. A primeira coisa que você faz, eu vou esbanjar, né? Infelizmente a grande maioria faz isso. Eu fiz, acho que todo mundo acaba fazendo, né? E você vai e começa a dar um passo maior que a perna. E é nesse momento que a sua vida financeira começa a afundar mais ainda, né? Verdade, cara. Eu tenho uma experiência, assim, que é faculdade, né? Assim, eu estudei em faculdade federal, fora de casa, tive problemas já de muito cedo de ter que lidar com dinheiro, né? E assim, eu contava com 100% da remuneração, né, de viver ali, que era meu pai que mandava, bancava o dinheiro. E, cara, assim, logo nos primeiros meses eu conheci um cara muito malvado, chama cheque especial. Rapaz, o dinheiro não dava, né, morava ali, dividia as contas, morava numa república, dividia as contas com os colegas, tinha que já começar a administrar, mas o dinheiro não dava. E aí eu, né, conheci aquele saldozinho que ficava a mais ali no cheque especial, o banco ainda trazia com destaque, assim, né, como se fosse seu saldo, e comecei a usar, e entrei e nunca mais saí enquanto estive na faculdade. E aí, cara, eu tive um despertar, né, foi uma virada de chave, quando eu falei assim, tava uma despesa, meu pai mandou o dinheiro caiu e era logo no fim do mês, logo no próximo dia já descontou IOF, juros e tudo mais. Eu falei assim, cara, tá ficando muito dinheiro pro banco. E aí eu fui tirar para fazer a conta de quanto tinha ficado para trás. E nesse momento eu falei, cara, eu tenho que sair disso. Eu não sei como, mas quando sair eu não quero voltar mais. O meu despertar foi muito simplório. Se você for analisar, né, foi um cheque especial, mas é um erro que a maioria do brasileiro cai. Sim. Infelizmente é uma armadilha que está ali, né, esperando só você usar. E aí, daí em diante eu comecei a interessar mais, em procurar mais a oportunidade de fazer melhor essa parte de investimento. Você teve algum momento de virada também? Você falou que Sim. Caiu nessa cilada, e qual foi esse momento que você entendeu que precisava de virar? Trazendo para o que você mostrou mesmo da parte médica, né? Eu acho que, infelizmente, hoje em dia, e eu falo isso com propriedade, porque eu tô enxergando, né? O médico, ele ainda tem uma coisa de, assim, ele acha que precisa ter o melhor carro, ter o melhor telefone, a melhor roupa, a melhor pasta, para poder ser melhor que o outro, para poder destacar mais, para poder conseguir mais paciente. Isso é um fato. Não adianta que o pessoal falar para mim que não é. Tá? Isso se reflete se olhar o estacionamento dos hospitais. Tá? Você estava lá já há algum tempo, você sabe como é que é. Você olha lá e tem carro importado até dizer chega, e aí você vai conversar com o gerente do banco. Tá tudo financiado, tá tudo enrolado até o pescoço. E eu vou falar por exemplo próprio, por mim mesmo, né? Eu lembro que eu ainda morava em Macaé, né? Eu era tenente do Exército, já dava meus plantões por fora, e o dinheiro entrando muito além do que eu estava acostumado. Quando eu financiei meu primeiro carro, eu lembro que foi quando lançou o Corolla novo, 2009, e eu entrei na agência da Toyota e boletei 60 carnês ali. Foi o primeiro Corolla novo da cidade. Eu era destaque, né? Ilusão, né? A gente sabe que hoje era uma ilusão, mas eu falo que ali, quando eu recebi aquele carnê, que parecia um livro, né? Eu acho que começou a cair a minha ficha, porque eu ia ter que começar a pagar, e eu fui pagando. Aquilo ali você vai pagando e não acaba, você vai pagando e não acaba. Só que não é só aquela dívida, você começa a ter outras dívidas, você começa a ter outros problemas, outros compromissos. E aí você fala assim, e aí? Né? Quando eu saí daquilo ali, que eu saí do Exército, que eu decidi fazer residência, eu ainda estava pagando o boleto. Tá? E aquilo ali me deixou uma sensação ruim, porque eu saí de receber muito para virar residente. A gente sabe que residente cai a renda demais da conta. E para eu sustentar aquilo ali,
eu não pude me dedicar 100% à residência, eu tive que trabalhar em paralelo, então eu comecei a ter problemas com isso, o financeiro começou a já não dar, e você começar a ficar preocupado e tentando sustentar uma posição, uma imagem sua que já não existia, e por vezes pensando em largar a residência para poder trabalhar, para poder quitar a conta para voltar a fazer residência. Nesse interim veio minha primeira filha, e aí é quando a chave caiu. Então, quando você me perguntou qual momento essa chave caiu, eu já vinha tendo esses atropelos, mas achando que assim, é só arrumar mais um plantão que dá certo. Até a hora que a minha primeira filha veio. Se esgote ao máximo, né? E aí, quando a minha primeira filha veio, que eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Só que ali eu já tinha contas, empréstimos, carnês e tudo aquilo ali para poder falar assim, é seu, né? E uma criança vindo ao mundo que ia depender de mim. Foi a hora que eu falei assim, eu preciso mudar, né? Foi a hora que eu botei as contas no papel e foi a hora que eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso aprender da onde que eu vou conseguir sobreviver. E foi quando eu acho que eu fiz a minha primeira planilha de gasto. Começou a anotar as Foi despesas. ali. Não, você não anotava, né? A vida era fácil, é o que você falou, né? Cheque especial e cartão de crédito. Acabou. Se eu ganho 10 e o cheque especial é 10, eu ganho 20, né? Então, assim, quando você enxerga que aquilo ali era um grande problema, foi quando eu comecei a fazer controle dos meus gastos. E foi quando a minha vida realmente financeira começou a se resolver. Foi quando eu comecei a entender o que estava entrando e o que estava saindo e o que eu estava fazendo com isso no meio do caminho. Eu acho que ali foi o meu grande insight. Entendi. E a curiosidade, tá? Porque assim, é uma das coisas que eu vejo na assessoria financeira é que as pessoas têm dificuldade de fazer isso aí. A disciplina de tomar nota do que está acontecendo, para onde que o dinheiro está indo. E quando eu falo isso, que é uma coisa simples, né? Mas é chata de fazer. Sim. Né? E aí, às vezes as pessoas não fazem por falta de um básico de conhecimento. Né? Você já tinha isso dentro de casa? Seu pai era do tipo que fazia anotação? Nossa, mãe. Você pegou essa informação em algum lugar? Alguém te inspirou ali para poder fazer dessa forma? Eu cresci vivendo isso, né? Eu cresci com meu pai e na época não tinha acesso ao computador, essa facilidade, né? Crescia vendo meu pai lá anotar no papel, entrada, saída, controle de livro caixa. E eu achava aquilo ali assim, gente do céu, que desperdício de tempo, né? Que meu pai... Ou então se pior, né? Não, meu pai, olha que pão duragem, anotando tudo que entra e tudo. Pelo amor de Deus. Já tive esse sentimento. Você não fazia ideia do que estava acontecendo naquela hora. Mas acho que vem disso também, mas eu falo que assim, você não precisa de muito para poder fazer isso, né? Na época a gente não tinha essa facilidade que a internet traz hoje, que qualquer lugar que você entrar ali no Google, digitar planilha de controle de gasto, aparece 53 pessoas vendendo planilha diferente. Eu fiz a minha no Excel, né? Eu falo assim, entrada, saída ali, comecei a aprender a mexer ali, como é que eu faço? Não tinha nem ideia de como é que mexia em Excel na época, né? Fui fazer curso de Excel, né, para poder aprender e assim... Mas foi assim, eu acho que eu comecei desse jeito. Tinha o exemplo do meu pai, mas é o que eu falei, casa de ferreiro, espeto de pau, foi na raça. Né? Eu tive a mesma experiência lá em casa, meu pai anotava na caderneta, né? E no final do ano ele sentava, eu e minha irmã, e ele falava, olha, nós gastamos tanto com o Carlos, tanto com a Eliane. E aquilo ficava, eu adolescente, incomodava, pô, meu pai vai cobrar isso de mim depois? Por que tá fazendo isso, né? E só depois, mais tarde, que a gente vai tomar consciência. Né? Por que ele fazia isso? Pô, ele trabalhou bastante, construiu a vida inteira, a casa lá pra gente morar. E aí ele precisava de ter esse controle ali. Não tinha uma educação financeira, mas tinha noção, né, da necessidade de controlar isso. E a gente tem o resultado que a gente tem hoje, graças a Deus, porque ele foi persistente nesse aspecto, sabe? E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de anotar, de registrar, ter o controle básico da finança, né, que é o que vai mudar o jogo no final das contas, né? Bom, eu queria falar um pouco de estratégia de investimento. Eu sei que você é investidor, que você é ligado aí a essa parte de investimentos, investimento internacional. Faz Forex? Muito. Cara, Forex eu acho muito técnico, né? Tem uma especificidade muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a nossa audiência, o que é o Forex, como é que você posiciona isso hoje, você opera todo dia, como é que é
essa parte de investimento, essa estratégia de investimento que você usa hoje na sua carteira? Pois é, então, voltando um pouquinho para o pessoal entender como é que eu cheguei no Forex. Né? Igual eu falei, lá em 2009, quando eu comecei a ter esse controle de gestão, começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. E aí vem aquelas dicas, né? De fora, um colega fala, o outro fala, rapaz, compra Petrobras, compra ali Vale, você compra baixo, vende alto. E durante um tempo isso deu certo até a gente estourar a bolha naquela época. Isso. Quando a bolha estourou, eu perdi 90% do que eu tinha conseguido juntar naquela batalha minha de fazer livro caixa ali junto. E eu jurei por Deus que eu nunca mais ia mexer com bolsa de valores, que eu não queria ouvir falar nessas coisas. Investimento era igual poupança e está tudo resolvido. E ali, durante algum tempo, eu juro que eu fiquei dessa forma, né? Investimento que eu tinha, entrava ali para o banco, eu dava na mão do gerente, cuida para mim, né? Pessoa que mais zela pelo meu dinheiro é o gerente do meu banco, né? E em 2015, bateu uma vontade de voltar a estudar, né? Porque a gente sabe, né? Não dá para fazer de orelhada. Para quem acha, pessoal, que vai conseguir controlar, entender de bolsa de valores ou coisa parecida, fica uma dica. Não faz sozinho, né? Não tem jeito de fazer sozinho. A gente sabe que não é um mercado de sardinha. Na verdade, é um mercado de sardinha, né? Mas quem não quer ser a sardinha, né? Tem que entender que é diferente. E ali eu comecei a tentar investir de novo. Entrei na bolsa, entrei na B3, né? E entra um pouquinho ali, entra um pouquinho aqui, você vai. Coincidiu com a época quando eu vim para cá. Então, quando eu acabei mudando aqui para o Vale do Aço, as coisas... 2015, mais ou menos. Né? Então, quando eu voltei para cá, acabou que eu tinha um padrão, né? Eu morava em Campinas antes, estava morando em Campinas antes, acabou que eu vim de um padrão de trabalho, um padrão financeiro de lá, para um padrão diferente aqui. Então, eu tive que passar por algumas adaptações ali do ponto de vista financeiro, de readequação, realocação mesmo de ativo, tentando entender como é que eu ia fazer junto com trabalho com a fundação, trabalho com o consultório, num momento que foi um pouco mais difícil do ponto de vista financeiro, de conseguir fazer sobrar, né? Mas eu vim tentando devagarinho, mas o retorno também não vinha sendo aquele que eu estava acostumado lá atrás, né? Porque era muito fácil você pegar, e igual eu falei, você botava na Vale, botava no Petrobras e tirava mais dinheiro. Cara, e dá trabalho, assim. Sim. Você tinha que... Começou a estudar finanças, ainda tem a medicina. E assim, é igual eu falei para você, né? A gente falar de estudar finanças é uma coisa muito complicada, né? Porque naquela época ali, eu nunca vou esquecer, eu comprei um curso desses online, de um desses gurus do investimento. Achei que sabia investir e, completando, então, lá em 2015 e 2016, eu achei que estava investindo direito e quebrei a cara de novo com a bolsa. Ali eu decidi que eu não queria mais saber de bolsa de valores. Falei, não dá, eu não nasci para isso não. Eu desisto dessa vida, não vai dar certo. Até que por volta de 2018, um grande amigo, eu chamo de irmão, né? Fizemos faculdade junto, sempre muito interessado nesse ponto, nessa parte econômica de investimento, me apresentou o Forex. Mas me apresentou de uma maneira bem complexa, né? Ele me apresentou robô. Tá? Para quem não conhece dentro do mercado financeiro, são robôs de ação, né? Que ele vai entrar para você ali, é um robô com inteligência ali de primeira linha ali, ele vai entrar com X, vai entrando com posição em cima de posição ali para tentar pegar uma sequência ali lógica do mercado, que a gente sabe que o mercado não tem essa lógica. E o que eu botei de dinheiro... o algoritmo. Então, o que eu botei no dinheiro ali, o algoritmo pegou uma tendência nos primeiros 2, 3 meses e quase dobrou o que eu botei. Eu falei, achei a galinha dos ovos de ouro. Eu não preciso nem estudar, né? E no mês seguinte, eu quebrei de novo, no ponto de vista de investimento. Aí eu falei, cara, mas não é possível. Eu tenho que parar de estudar. E aí, como os robôs trabalhavam com esse mercado que eu não fazia nem ideia do que era, Forex, eu fui estudar o mercado Forex, né? Tenho dinheiro alocado em outros investimentos, né? Mas fui estudar o mercado Forex. E o que é o mercado Forex? Para quem não conhece o mercado Forex, é um mercado global, o maior mercado hoje de investimento, né? De dinheiro circulante do mundo. Tá?
onde literalmente você está trabalhando com correlação de pares de moeda ou de qualquer coisa que possa ser negociada. Porque tem gente que acha que Forex é só moeda. Não. Forex é moeda, Forex é commodity, Forex pode ser o que for. Você pode estar tradando ali moeda digital. É uma correlação de moeda. Ele trabalha baseado em correlação de dois pares de qualquer coisa. Então eu vou comparar, trazendo para a moeda, para quem entende um pouquinho. Ele trabalha lá com a diferença do euro para o dólar, por exemplo, né? Então, aquela diferença que dá ali com a valorização do euro para a desvalorização do dólar, aquilo gera gráfico, né? Você sempre, tudo na vida tem gráfico, né? Então, se você tem um gráfico ali que você gera uma diferença, uma correlação, você gera uma tendência, ele trabalha dentro dessa variação, vendendo para você a oportunidade, né, de entrar comprado ou entrar vendido numa dessas opções. Então, assim, você acha... no spread ali. Você vai trabalhando no spread do ouro, está mais valorizado do que o dólar. Então, eu vou investir no ouro. Aí, eu comprei no ouro. Então, você consegue trabalhar dentro dessa volatilidade de mercado, que era o que o robô acabava fazendo. E aí, o que eu fiz? De novo, comprei outro cursinho desses que... Agora um Forex. santo guru, mas de Forex, né? Achando que em um mês eu ia aprender a mexer com Forex. Quebrei muito a cara com Forex, para falar a verdade, né? Cheguei a desistir, né? Cheguei a falar assim, não sirvo também para esse mercado, ia ser mais uma desistência na minha vida, né? Mas aí eu decidi aprofundar, aí eu decidi realmente estudar, decidi realmente parar de procurar atalho, né? E estudar lá do início, estudar por que já que eu ia mexer, que eu queria mexer era com análise gráfica, né? Não aquela teoria fundamentalista, mas entendendo a análise gráfica, né? Eu comecei a estudar análise gráfica antes de voltar para o mercado. E aí, entendendo o que era análise gráfica, eu fui tentar dali desenvolver tudo que era possível dentro da análise gráfica, passando por volume, passando por entender os mercados, passando por teorias de Wyckoff, de Elliott, E aí, quando eu vi, eu era um cardiologista que estava literalmente estudando algo que não tinha nada a ver com o que eu estava acostumado. E o pior, eu gostei, né? Esse aqui é o pior, né? Eu falo que eu gostei de estudar aquilo, porque é completamente diferente do que a gente está acostumado. E uma coisa que eu sou muito grato à medicina por isso, é que se tem uma coisa que médico é acostumado é estudar. Médico não tem medo de livro grande. Todo, né? Médico não tem medo de livro grande, não tem medo de artigo em inglês, não tem medo de artigo em outra língua, não, porque você tem que estar estudando o tempo inteiro, né? Você, todo dia eu tô lá, e isso é uma coisa que eu falo que eu faço todo dia, estudar, né? E as minhas filhas sabem, minha esposa sabe que eu tenho que ter o meu horário de estudo. Se eu não tiver o meu horário ali para me atualizar, eu estou lendo hoje, seja Forex, eu estou lendo hoje cardiologia, eu estou lendo hoje ecocardiografia, o que... Eu preciso de um tempo para estudar, porque a minha cabeça tem que estar ativa o tempo inteiro, tem que estar funcionando o tempo inteiro. E entre eu começar realmente a estudar, a entender, a conhecer melhor, a aprofundar melhor, né? Até eu dizer para você que eu hoje, né, me considero um investidor, né? Que eu não vou dizer um investidor, porque a gente sabe que outra coisa que é importante até estar falando isso. Forex não é investimento. Forex é especulação. Isso. Tá? Investimento é você pegar o seu dinheiro, é você botar num ativo e você ver aquele ativo valorizar, você ver aquele ativo crescer, você ver aquele ativo gerar, né, proventos, tá? E daquele resultado ali, sim, você está tendo investimento. Você está investindo numa empresa que começou pequena e cresceu, você está investindo numa empresa que é grande e está aumentando, isso é investimento. Forex não, Forex é especulação, igual eu falei, você está investindo, vamos dizer assim, investindo, porque não é investir, mas você está colocando o seu dinheiro numa possibilidade, tá? numa especulação de uma volatilidade, seja de um par de moedas, seja num momento de guerra agora, por exemplo, como a gente teve aí perto de acontecer, uma volatilidade altíssima, chance de ficar rico para quem mexe com isso, né? Porque os gráficos a gente viu que foi e voltou, isso. E foi quem soube ganhar naquilo ali, Investimento não. Investimento numa época dessa de guerra, está todo mundo com o pé mais atrás, a gente está tentando trazer para um lado mais conservador, para tentar minimizar perdas, sabendo que eu estou investindo, quando eu estou investindo, eu estou comprando, né,
uma história, né? Eu estou ali, seja numa empresa X ou na empresa Y, eu estou comprando um pedaço daquela história daquela empresa, eu estou virando um sócio daquela empresa, eu estou crescendo junto com aquela empresa. Isso é investir. Forex é especulação. Para quem achar assim que o Bruno só investe em Forex, não, igual eu falei assim, o Forex ele me alavanca, né? Que é da onde eu tiro o dinheiro para investir realmente naquilo que eu acredito, né? E hoje eu tenho boa parte do meu capital acumulado em ações também, mas em empresas mais fora do Brasil. Hoje eu tenho mais investimento lá fora. É bom você citar isso aí. Duas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, a necessidade da gente estudar de fato. E você se propôs, você gostou, né? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade de eu vou estudar finanças, quero aprender e vou tomar conta do meu dinheiro. Tem gente que não vai ter vocação para isso. Eu acho uma coisa apaixonante, eu amo análise gráfica, eu gosto demais, estudo muito. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha jornada de investidor também é muito isso. Se você, de fato, não tem esse domínio, esse dom de aprender e querer entender mais de mercado financeiro, mas entende que precisa investir, cara, procure uma assessoria financeira, alguém de confiança que vai trabalhar com você, um amigo, que seja para te orientar, para te colocar num caminho, porque aquilo que você citou, né? A possibilidade de você tomar um tropeço, de você cair de modinha, né? De seguir uma diquinha, e aí você se decepcionar e falar que mercado é roleta, que mercado é sorte, não faz sentido nenhum. Não é. Com certeza. Mercado é para aquelas pessoas que entendem. Se você entende no mercado, você vai ter resultado. E eu acredito muito nisso. E outra coisa que você falou, que eu acho que é bem interessante também, é sobre a especulação. Eu acho que trabalhar com uma estratégia de especulação, seja de Forex, que tem uma vantagem grande, que é 24 horas, né? Você pode trabalhar. Para quem é o profissional diário, né, de alguma outra atividade profissional e quer operar Forex ou nos horários vagos ou um horário à noite de outra moeda, enfim, ele tem uma possibilidade enorme de horários para poder fazer isso. Mas não façam, tá, gente? Não fique 24 horas. Tem que dormir em algum Tem que momento. dormir também, cuidar da família. Mas é uma alternativa. E eu entendo o seguinte, que assim como Forex ou para quem gosta de trade, por exemplo, nós estamos falando aqui de especulação, que você opera ali, independente da situação do mercado, se é para cima ou para baixo, você tem como fazer dinheiro. A grande sacada é ter estratégia. Sim. Então, estratégias de investimento com o seu capital ali que vão fazer a diferença no seu resultado. Se eu tivesse que dar um conselho, o único conselho para quem já investe ou quer investir é diversifique. Porque a diversificação ela te leva ali para diversas estratégias em que você vai fugir um pouco do risco de mercado e automaticamente você pode ter ganhos surpreendentes dentro de estratégias que estão dentro do seu portfão. Então faz toda a diferença. Eu acho que assim, Carlos, você falou uma coisa que para mim é extremamente importante. É o diversificar. Senão dá a impressão que o Bruno só investe em Forex. Não. Hoje eu aprendi dentro disso tudo que eu estudei, disso tudo que eu vi, que primeiro, eu sou médico. Então foi a primeira coisa que eu tive que aprender nisso tudo. Sua dedicação está aí, né? Eu não posso sair da minha dedicação enquanto médico. Então, assim, seria loucura da minha cabeça achar que eu ia entender tudo de investimento para tudo. E por isso, é o que você falou, eu acho que entra o papel aí de um analista financeiro, que é extremamente importante na vida de todo mundo tinha que ter um. Porque ele está estudando aquilo que você não tem o tempo para estudar. E ele quer que você ganhe. Diferente de outros que a gente sabe que eu já passei na minha vida, ele quer o dele. Já tive assessores. Já tive assessores assim, já tive gerentes assim. Não, ele quer que você ganhe porque vocês vão estar ganhando junto. É um jogo de ganha-ganha. Então eu acho que isso é extremamente importante, você ter alguém para estar te encaminhando, para estar te guiando, para estar te mostrando aonde colocar o seu dinheiro da melhor forma, primeiro ponto. Segundo ponto é o que você falou, diversifique. Porque a gente sabe que quando eu comecei o assunto falando lá na frente, eu tinha uma filha para criar e hoje eu tenho 2. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro ali e botar numa situação de risco
que amanhã eu olhe para o meu investimento, olhe para o meu capital e fale assim, cadê? E agora? E as minhas filhas? Ou, como a gente deve estar falando aí daqui a pouco, uma situação de saúde como pela qual eu passei. Tá? E graças a Deus eu tive para onde recorrer, tive aonde poder tirar. Tá? Então, eu acho que assim, o diversificar é extremamente importante. Né? A gente não pode nunca estar colocando todos os ovos ali dentro do mesmo cesto. Tá? Se você for mexer, o que existe é isso. se você for mexer com renda, com investimentos de risco, né, que seja especulação como eu faço com Forex, né, normalmente a parte que eu trabalho com Forex é a menor parte dos meus investimentos. Tá? É aquela parte que eu sei que se eu perder, tá, ele não vai doer. Tá? Essa é a parte que normalmente eu deixo para trabalhar com especulação. Tá? Porque o meu investimento, aquele que vai manter a minha saúde financeira, a saúde financeira da minha família, esse está guardado. Tá? Esse ali está crescendo, ele está desenvolvendo. Tá? E eu tenho uma parte da especulação, que é o que eu uso para alavancar esse outro investimento que a gente está falando. As alavancagens é que vão fazer a diferença, às vezes, no tempo. No tempo. E nas oportunidades. Sim. Nada melhor do que você aproveitar as oportunidades do mercado, que o mercado está aí o tempo todo, ele dá oportunidades de investimento. Bruno, só de curiosidade, né? Assim, a gente fala de investimentos financeiros, né? Mas às vezes as pessoas perguntam, mas é só vou colocar o dinheiro ali e só vou investir em ativos, em renda fixa, ações e tudo mais. Não, você pode investir em outras coisas. Né? Tem gente que gosta do imobiliário, tem gente que gosta de trabalhar com gado, né? Fazer ali compra e venda de algum ativo ou outro. Enfim, hoje o Bruno tem alguma outra ativa no seu financeiro na parte dos seus investimentos? Não, hoje a minha folha de investimento ela está toda voltada para o lado financeiro. Né? Eu falo que assim, sou muito adepto daquele conselho da vovó, né? Do compra casa, compra terreno, compra tudo. Acho que ele é muito válido, né? Mas ainda não cheguei a esse ponto de botar. Tem o meu, mas eu não cheguei ao ponto de botar nesse aporte para isso. Acho muito interessante. Acho que assim, igual eu falei, eu cheguei a um ponto que eu tive que escolher. Né? Aonde que eu ia investir, para qual caminho que eu ia tomar. Pretendo, lógico, né, que num futuro não longe, tá diversificando mais ainda para essas áreas. Eu acho que é extremamente importante. Mas hoje eu estou mais focada no mercado. Bacana. Bom, nós falamos aqui muito do propósito disso tudo também, né? Porque eu falo muito com os clientes que é o seguinte: uma das grandes dificuldades das pessoas é estabelecer os objetivos e as metas. Cara, eu estou fazendo isso para quê? Exato. E aí você vem aquela resposta imediata, automática, para minha aposentadoria. O que é aposentadoria para você? Às vezes as pessoas nem têm a definição, né, de que é aposentadoria. Eu já nem uso esse termo mais, eu acho que ele está ultrapassado. Né? Aposentar é aquele que ficava em casa, sentado, de pijama o dia inteiro, assistindo televisão. Não existe isso mais. Né? Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? As pessoas estão ficando velhas por mais tempo, a gente está tendo a terceira idade, né? Melhor dizendo assim, alcançando um grande número de pessoas que estão vivendo muito. Sim. Aí a gente precisa ter atividade para poder viver mais, né? Mas o que eu queria trazer aqui é o contexto familiar, tá? Porque assim, o meu propósito, no final das contas, é trazer segurança, tranquilidade para minha família. Hoje eu penso muito em qualidade de vida, né? Eu consigo colocar isso com mais prioridade na minha vida, sabe? E eu queria saber de você, sim. Você citou lá o exemplo da sua filha, que foi uma virada de chave, quando ela nasceu. O que a família representa para você, né? E como é que ela influencia hoje nesse pensamento de investimento? Então você vai me dar liberdade então de entrar num outro viés da conversa, né? que é pessoal, que igual você comentou no início, mas eu acho que vai chegar no ponto onde você quer. Em 2018, para ser mais exato, em junho de 2018, né, eu descobri que eu ia ser pai de novo. Né? A minha segunda filha estava ali no forninho. Né? Meados de junho de 2018. Eu trabalhava já na fundação. Né? Na época eu tinha um cargo de gestor, tá? Do serviço de atenção domiciliar, uma situação que era nova para mim, né? Mas eu vinha trazendo aquela oportunidade de trabalho.
E eu comecei a notar algumas alterações no meu corpo, né? Comecei a notar um inchaço na minha perna, que estranho, será que é porque eu estou trabalhando muito tempo sentado com essa parte de gestão, né? Você está ali o tempo inteiro com o computador, sentado. A perna começou a ficar muito inchada, até que eu comecei a notar algumas febres noturnas, né? E tinha 15 dias que eu tinha descoberto que eu ia ser pai de novo. E ali eu comecei a achar estranho, falei, tem algo errado comigo, não estou normal, né? Perna inchando, começou a me dar febre noturna, eu falei, opa, ligou um alerta. Associou algum momento que era algum estresse, alguma coisa assim ou não? Inicialmente eu achei até que eu podia estar fazendo, como eu falei, uma trombose na perna ali por causa de muito tempo sentado ou coisa parecida. Mas quando eu comecei a ter febres noturnas com uma sudorese intensa, no dia seguinte que isso aconteceu, eu já tinha na minha cabeça o que estava acontecendo comigo, mas eu só não queria naquela hora assumir, né? E aí corri num colega muito mais experiente, né? E pedi uma opinião dele, o que ele achava. Ele, ó, vamos fazer alguns exames, né? E ali, naquele momento, alguns dias de exame, eu internei para poder fazer alguns exames. Naquele momento ali, eu descobri que eu estava com câncer, né? Eu estava com 36 anos nesse momento e eu descobri que cerca de 15, 20 dias depois que eu descobri que ia ser pai de novo, eu descobri que eu tinha um linfoma, né? E ali minha casa caiu, né? Eu falo que ali aquela sensação de que está tudo sob controle, tenho domínio sobre a minha vida, ela desmoronou naquela hora. Água abaixo. Né? Porque é inevitável, né? Por mais que, igual eu falei assim, eu confie no projeto de Deus cegamente, né? Eu não duvido, eu não questiono, né? Mas naquele momento o meu lado humano falou mais forte, porque eu não tive, nunca terei medo de morrer, né? Mas naquela hora a minha insegurança foi de como é que a minha esposa vai ficar com uma menina de 6 anos e outra na barriga se eu morrer? Da onde que vai vir o sustento? A gente é tão bobo, né? Porque igual eu falo assim, as minhas filhas, antes de serem minhas filhas, são filhas do Criador, né? Então, ele tem um projeto para elas da mesma forma que ele tem um para mim, que ele tem um para você e um para cada um de nós. Mas a gente é egoísta e a gente questiona naquela hora, será que a minha vida vai... Minha mulher vai ficar como? Minhas filhas vão ficar como? Sem mim? E já passa o desespero, assim, perguntando porque você é médico, você está do lado de cá, está acostumado a cuidar da saúde das pessoas. E aí você passou para o outro lado da mesa. Sim. E aí você recebe essa notícia. Todo o seu conhecimento médico, ele é deixado para essa ansiedade, essa angústia do ser humano com essa notícia? Vou falar uma de verdade do coração, comigo não, sabe? Eu nunca me perguntei por que comigo. A minha pergunta foi por que não comigo? Por que o filho do vizinho pode ter e eu não podia? Tá? Por que alguém pode acontecer e não pode acontecer comigo? Podia. Mas assim, a angústia que me batia não era de saber o que estava acontecendo, de saber o caminho, de não saber o caminho. Era a família. Era a minha família. Tá? E o que mais me doeu nessa jornada, eu falo que assim, né, existem momentos e momentos, né, mas eu fui num colega, né, que em São Paulo até, que ia conduzir, até porque assim, no final dessa história eu vou estar contando aqui, mas eu cheguei a fazer até um transplante de medula, tá? Mas eu fui um colega médico em São Paulo e a minha esposa grávida do meu lado, né? E esse colega olhou para mim e falou assim, olha, existem mais de 50 tipos de linfoma, né? Mas 3 são os mais agressivos, o seu e mais 2. E a minha esposa grávida do meu lado. Nossa. Quando ele falou aquilo, eu gelei, não por mim, mas por ela estar ouvindo. E ele olhou para mim e falou assim, se você responder ao tratamento, você está curado. Mas se não, em 3 meses você está morto. Aquilo gelou minha espinha. Não pelo estar morto, mas por ela ter ouvido. E grávida. Aquilo ali para mim foi um baque muito grande. Aquele ali eu falo que foi um dos grandes baques que eu tive na minha vida. Não por mim, né? Mas por ela. Tá? Porque, igual eu falo, hoje e sempre eu vivo pela minha família, eu vivo pela minha esposa, eu vivo pelas minhas filhas, né? São os motivos da minha vida, são elas, né? E aí eu saí dali mal. Eu saí dali assim, cara,
puxa vida, mas eu quero viver tanto. Eu quero ver minha filha nascer. Tá? Eu quero segurar ela no colo. Eu quero poder estar do lado da minha outra filha para, tá vendo? Papai está aqui com você. E ali para mim virou uma predestinação. Eu falei assim, não, eu vou viver. Tá? Deus vai me dar essa oportunidade e eu vou viver. Então, em momento nenhum, eu me vi morto. Tá? Em momento nenhum, apesar de muita gente ter me velado, tá? Mas em momento nenhum eu me vi morto. Eu tive ali o tempo inteiro. E aí eu lembro que eu comecei a quimioterapia, né? E graças aos colegas médicos daqui que me abraçaram. Né? Seu tratamento foi em São Paulo ou foi aqui? Não, foi aqui. Né? Graças aos colegas médicos que me abraçaram, em especial o Luciano, que foi um cara que me pegou pelo braço, que era meu oncologista. Né? E tô aí. Né? Então, assim, eu lembro que na 4ª quimioterapia eu fui a Belo Horizonte fazer um PET scan. E a primeira eu estava todo tomado, né? Meu corpo estava todo tomado, não tinha um lugar, não tinha um osso no meu corpo, não tinha metástase. Né? E aí, no 4ª quimioterapia eu fui fazer o PET scan e não pegou nada. Nada. E tinha mais 6 pela frente ainda. Né? Então eu fiz as outras 6 químios, né? Terminei a última químio, 21 dias depois eu internei em São Paulo, fui para a AC Camargo, fiquei 1 mês e pouco internado no AC Camargo, fiz um transplante de medula, que foi um sucesso. E um sucesso, eu digo assim, quase morri 2 vezes lá, fui parar na UTI em estado grave. É mesmo? Sim, tá. Eu falo que foram experiências que para mim foram mágicas. Por incrível que pareça, pode parecer hipocrisia da minha parte, mas não é. Tá? Eu acho que tudo que eu passei foi extremamente válido, não como pessoa só, mas como médico, como tudo, como pai, tudo na vida da gente. Para mim foi uma experiência que eu agradeço muito a Deus. Sabe? A oportunidade de ter tido esse câncer, para mim foi uma oportunidade muito grande de aprendizado, de como ser médico, como ser um médico melhor, de como tentar ser mais humano, de como tentar ter mais empatia pelo próximo, de como tentar abraçar mais ainda o meu paciente, de acolher mais ainda o meu paciente, porque eu tive naquele lugar, eu tive naquela situação. E aí, né, trazendo lá no que você estava me mostrando no início, quando eu passei por isso tudo, né, a vida que já tinha um sentido para mim passou a ter um sentido completamente diferente. Né? Porque não adiantava eu ter todo o dinheiro do mundo no banco se eu não tivesse tempo. Tá? Não adiantava eu ter todo o dinheiro do mundo ou ter todos os ativos, os melhores carros, melhores casas, o que fosse, se eu não tivesse tempo. E aí eu entendi o valor que o ativo tempo teria na minha vida. Tá? E eu comecei a meditar em cima disso. O tempo? Né? Como assim o tempo? Né? O que eu tenho que fazer para aproveitar o tempo? Porque não adiantava só eu ter o tempo. Se eu não tivesse condição financeira de aproveitar o tempo. Porque não adianta você falar assim, não, mas eu tenho tempo para ficar com a minha filha, mas não tenho dinheiro para pagar o arroz e feijão que vai estar na mesa. Não adianta eu ter o tempo, não faz sentido. Então eu precisava conciliar o tempo, tá, com o financeiro e aquilo ali virar o que hoje é a minha busca principal, que é a qualidade de vida. Tá? Então, o que eu prezo muito na minha vida hoje? Eu prezo pelo meu tempo, principalmente o tempo de qualidade com a minha família, tá? Tempo de qualidade com a minha esposa, com as minhas filhas. E a gente está falando aqui de qualidade, tá, Carlos? Não é só você ter os melhores carros, as melhores viagens, ou não. É você poder estar junto, é você poder estar aproveitando sem ter aquela preocupação de não posso porque amanhã eu tenho 10 plantões para poder fazer. Não. Tá? A tranquilidade, poder a gente falar assim, poxa, vamos viajar semana que vem? Vamos para onde? Vamos fazer assim, temos, conseguimos, bota na planilhou, tem condição. Organizou. Ótimo. Fecha o consultório, tá? E eu estou podendo aproveitar, poder sair com a família. Ah, Bruno, sexta-feira à noite vai ter um aniversário de criança para a gente poder ir com a menor. Vamos, ótimo, porque eu não estou de plantão, porque eu não estou fazendo... Eu descobri que era isso que eu precisava. Então, assim, eu comecei a focar que a minha vida em investimentos, ela tinha que ter esse sentido. Ela tinha que me dar tranquilidade o suficiente, tá, para que eu não pudesse perder estes momentos, tá, para um dia chegar lá na frente e falar assim, e agora? Passou e não volta. Tá? Porque eu não sei o dia de amanhã. E ter ficado doente me mostrou muito isso. O amanhã, ninguém controla. Tá? Então, o meu controle é do hoje. Tá?
E o hoje, ele dependeu muito do que eu fiz no ontem, né, para me dizer o que eu vou fazer amanhã. Então eu tenho que dar o melhor de mim hoje. Para mim, o que me mostrou a minha vida foi depois disso tudo, que assim, não adianta eu chorar lá atrás. Né? Eu estou tendo todo dia uma oportunidade nova de criar um futuro diferente para mim e para minha família. Esse hoje eu falo para você que é o sentido que eu vejo na minha vida hoje. Nossa, isso é fantástico. E assim, a experiência de vida que você teve, né, com essa doença, né, com aquilo tudo, o aprendizado que você teve com tudo isso, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter o entendimento e a importância. Às vezes pegar um exemplo, né, de que está acontecendo ao seu redor, para ter essa preocupação em se organizar para isso. Hoje a gente vive num mundo em que cada vez é tudo mais acelerado, você precisa estar, né, conectado a tudo e a todos, e a qualidade de vida é prejudicada de alguma forma, porque o tempo ele é igual para todo mundo. Sim. Aí, como eu falei no início, assim, o tempo é o nosso ativo mais valioso e por muitas vezes a gente negligencia isso em cuidar desse ativo, porque investimento precisa ser cuidado, precisa ser visto, revisto, analisado. E se a gente não fizer a revisão do nosso tempo, para onde que eu estou dedicando o meu tempo, a gente acaba perdendo grandes oportunidades na vida. E aquilo que passou não volta. Uma das coisas que eu acho super interessante nessa história toda é que é falácia a pessoa que fala assim, não, eu estou 100% dedicado à família, se ela não tem condição daquilo. E aí a gente precisa ter o equilíbrio do trabalho, né, do entendimento do valor do tempo, a família, a dedicação para as outras coisas, para estudar, enfim. A gente precisa disso. E, cara, você foi superintendente de hospital. Depois disso tudo que você passou, você ainda pegou uma... Mas é porque eu não aprendi, não. Eu queria que você me contasse um pouquinho, primeiro, como é que foi aceitar esse desafio. Aí eu te conheci lá na coordenação, na gerência de ambulatórios. Sim. E depois você, depois de tudo isso que você já viveu, né, pegou uma responsabilidade muito grande. Né? O Hospital Márcio Cunha é uma instituição de renome a nível nacional, pelas diversas certificações, ela tem vários reconhecimentos a nível nacional e, mesmo assim, você topou pegar essa responsabilidade. Eu queria entender, assim, as motivações e os aprendizados que você teve com essa parte de gestão. Quando eu cheguei no Vale do Aço, então, eu vim para ser médico e ponto, né? Cardiologista, ecocardiografista, e parou por aí, né? E eu recebi uma proposta inicial de trabalhar, né, com essa parte de gestão. Quando eu trouxe meu currículo, já trago aquela história de que eu tinha servido em parte do Exército, já tinha sido coordenador de terapia intensiva em Belo Horizonte, e aí me convidam, você, na época, né, o superintendente da época me chama para conversar. E aí, queria que você fosse gestor. E aí me convidou para ser gestor de ambulatório e atenção domiciliar na época. Eu estava chegando na cidade, né? Tinha menos de um ano que eu estava aqui. Como é que você vai falar não para uma coisa? Não, vamos, desafio é desafio. Encarei o desafio na época, isso era 2015 para 2016. 2016 já. E vim então carregando essa experiência em gestão que para mim foi muito legal, porque eu já trazia essa visão. Mas a Fundação me proporcionou, entre outras coisas, um aprofundamento em gestão, né? Tive oportunidades de estudo lá dentro, né? Fiz MBAs, fiz programas de especialização, fiz alguns MBAs, né? Master. Então, assim, isso me trouxe uma visão mais ampla, né, de gestão que eu não tinha, né? Eu brinco que eu tinha gestão 5S do meu pai em casa, né? Mas ponto. Então, assim, isso veio me trazendo essa oportunidade, até que a doença apareceu nesse meio do caminho. Eu fiquei quase um ano afastado, né? E quando eu voltei, eu não podia trabalhar na área interna do hospital, né? A minha imunidade estava muito imatura ainda por causa do transplante. E aí continuei na parte de gestão. Aí foi uma oportunidade que eu tive muito grande de aprofundar em gestão de qualidade, né? Estudei qualidade, fiz formação para qualidade,
E fui, igual eu falei assim, é uma cachaça, né? Para quem mexe com gestão sabe que aquilo ali é um vício danado, porque é gostoso demais você ver a metodologia, né, sendo aplicada, virando o resultado. E o principal que eu falo que a gestão e a qualidade traz para a gente é a possibilidade de materializar isso em dados, né? Que para mim, que estava estudando mercado financeiro, eu achava aquilo sensacional, porque eu tinha dados para trabalhar. Então, para quem gosta de análise fundamentalista, eu estava tendo a oportunidade de ter análise fundamentalista ali do que eu estava fazendo. E aí, quando eu voltei da doença, trabalhando mais com essa parte de gestão, quando eu recebi tô liberado para trabalhar, eu chamei minha esposa na época, isso era final de 2019. Para ser mais exato, dezembro de 2019. Falei com a minha esposa, falei, vamos tirar 15 dias de férias, que eu preciso botar minha cabeça no lugar. E aí, assim eu fiz, tirei quase 20 dias de férias. E durante essas férias, a gente tomou a seguinte decisão. Vamos largar essa parte de gestão. Eu vim ao mundo para ser médico, né? Eu gosto de ser médico. Tá? E beleza, então tá bom. Vou pedir demissão assim que eu voltar. Combinado, combinado. No último dia das minhas férias, meu telefone toca. Era a secretária da diretoria. Tá? A diretoria, quer falar com o senhor, o presidente quer falar com o senhor. Eu falei, não, vai me mandar embora. Mais fácil ainda, resolveu a minha vida. Estou sendo dispensado, melhor ainda. Né? Não preciso nem ter essa cara de pau de ir lá pedir as contas. E aí marquei com ela 2 dias depois, que eu estava na estrada quando ela me chamou. Né? Aí sentei, né, na época com o presidente, e ele me fez a proposta. Falei, olha, Bruno, a gente está precisando de alguém para assumir a cadeira da superintendência do hospital. Na época, hoje, o Márcio Cunha funciona hoje num modelo um pouquinho diferente. Na época, a superintendência ela era um acúmulo de função, né? Eu tinha tanto o papel do diretor técnico quanto do administrativo do hospital, acumulado nesse cargo de superintendência. Né? E me convidou para ser de forma interina, né, o superintendente do hospital. Eu falei, bom, falei de verdade, falei, olha, eu vou pedir para o senhor 24 horas, porque eu vim para cá para o senhor me mandar embora. Eu estava com tudo preparado na minha cabeça que o senhor ia me demitir, agora o senhor me chama para um cargo desse, eu preciso conversar com a minha esposa, né? Tá? Que a gente veio com uma cabeça. Já estava combinado. Estava tudo alinhado. E aí, claro, aceitei o desafio, né? Porque era interino. Né? A colega, na época que era superintendente, estava gestante, então ela voltaria. Né? E aí eu falei, bom, interinamente, ok, eu vou só adiar os meus planos um pouquinho. Dá um passo, né? Isso foi meados de janeiro. Vai ser em torno do dia 20 e pouco de janeiro. Eu assumi a cadeira, né, sem ninguém para me ensinar, porque a colega estava afastada pela gestão. Ninguém passou o bastão. Ninguém me passou o bastão. E mais ou menos 20 dias depois, a minha vida tem essas coisas, né? Sempre uns 20 dias depois ali acontece alguma coisa comigo. A gente descobriu o primeiro caso de Covid no mundo. Né? E ali foi onde eu entendi a furada que eu tinha dado. Tô brincando, uma furada, mas eu falo assim, Deus de novo me deu a oportunidade ímpar, né, de fazer o que eu gosto. Né? Porque eu escutei da boca, né, do meu antigo, né, gestor, meu antigo diretor, né, que a oportunidade de ser superintendente do Márcio Cunha era a chance que Deus me dava, tá? De, ao invés de cuidar de um por um, tá? Eu estava tendo a oportunidade de cuidar de vários ao mesmo tempo, porque a gente entende a grandiosidade e a importância que o Márcio Cunha tem no âmbito Vale do Aço. E para dizer mais além, não é só Vale do Aço, porque a gente pega uma macro-região que englobam mais de 35 municípios, né? O Márcio Cunha é responsável direto por mais de 35 municípios. Se a gente for abrangir a área que a oncologia na ocasião pegava, eram mais de 88 municípios. Justamente. Né? Então a gente está falando aqui de mais de 1,5 milhão de pessoas que dependem diretamente do hospital. E aí veio o Covid. Então, assim, eu assumo o hospital com uma proposta de ser interino, e assim não foi. Porque eu acabei ficando, o Covid veio vindo, trocou-se diretoria, acabou que a coisa me convidaram para continuar, porque no meio do Covid eu não podia largar o bastão.
E assim a gente foi levando. Foi convocado literalmente para uma guerra, né? Eu fui para a guerra. Ali eu aprendi a ir para a guerra. Ali eu tive que aprender em questão de segundos o que eu teria que ter evoluído em anos, né? Que eu falo que hoje, graças a Deus, né, a gente está aqui ainda para contar essa história. Mas você viveu isso com a gente, não foi fácil, né? Não foi uma luta fácil, não foi uma luta nem justa, para falar a verdade. Mas a gente lutou, né? Foi uma luta difícil, foi uma luta que eu falo que alguns momentos nela me marcaram muito, né? Porque eu tendo que fazer gestão de guerra, né? Porque o que a gente viveu foi uma guerra, né? Então eu tendo que fazer gestão de criar leitos de UTI, de tirar respirador e ventilador de onde não tinha, e eu falo que graças a Deus essa visão de gestão me possibilitou fazer isso de forma maestral, né? Porque a equipe que eu tinha me auxiliou demais, né? E ali, mais uma vez, né, fica uma coisa muito clara na minha vida, né? A gente não trabalha sozinho, né? Ninguém consegue nada na vida sozinho, né? E ali eu tive a prova disso, porque se não fosse a equipe brilhante que eu tinha do meu lado, né, a equipe de gestores, a equipe de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de tudo que compunha o macrosistema hospital, né, a gente não conseguiria ter feito da forma como foi feita. Muitas vidas foram perdidas, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu salvar muito mais, tá, do que se esperava. Tá? O Márcio Cunha teve um dos melhores índices, né, de redução de risco de mortalidade ali na época do Covid, redução mesmo de mortalidade direta, pela brilhante assistência que na época a gente conseguiu. Eu falo que assim, uma coisa eu tenho, graças ao bom Deus, é que ninguém morreu por falta de um respirador, tá? Ninguém morreu por falta de oxigênio, ninguém morreu por falta de medicamento. Pelo contrário, né? Por diversos momentos a gente chegou a emprestar ao poder público, tá, medicamento que a gente tinha sem ter visto, a gente teve compra antes de acabar, tá? E a gente pôde estar emprestando ao poder público para que outras instituições também não passassem dificuldade, tá? Porque a gente conseguiu se antever a isso. Graças a isso, igual eu falei, uma brilhante gestão que na época foi feita pelo Sistema Uzi Minas junto com a gente. A gente tinha reuniões diárias ali com o presidente da Uzi Minas, o presidente da fundação, um corpo de gestão, um corpo médico para poder estar auxiliando a gente. Mas eu falo que isso me trouxe, né, uma oportunidade que foi ímpar de mais uma vez estar dentro desse caos inteiro, tirando o melhor do aprendizado, que assim, eu tive uma imersão em gestão, tá, que eu não teria tido a oportunidade de ter. Um aprendizado na prática. Foi. Né? Ali foi guerra. Ali eu aprendi durante a guerra. Né? E a responsabilidade é grande, porque eu recordo que teve muito recurso, né, para o hospital ser também filantrópico, ter muito recurso que não estava dentro da caixa da empresa, era recurso da federação ali para tomar conta, para direcionar para os cuidados. E acaba que isso também é uma responsabilidade grande, né? Porque você depois tem que prestar conta disso tudo, né? Vacina. A dinâmica de tomar conta não só de um paciente, né? Tomar conta de um hospital, várias pessoas, não só as pessoas que fazem o cuidado, mas de todos os pacientes que estão ali. E de forma muito particular, cuidado do Bruno, né? Que teve ali naquela jornada toda para trás ali com doença e tudo mais, as decisões que tem a família. E aí, assim, se fosse para você fazer de novo, sabendo que teria esse mesmo desafio, mesmo assim encararia? Sim. Eu falo que eu costumo usar uma frase que é uma brincadeira, mas eu costumo usar uma frase que assim, né? Deus escolhe, né, seus melhores soldados para suas maiores batalhas. Mas ele me confundiu com Rambo, né? E ali a coisa pegou, né? Mas eu falo que assim, não, eu tô brincando, na brincadeira à parte, acho que assim, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Naquele momento ali ele entendeu que aquele ali era meu propósito, né? Que eu tinha que estar utilizando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tinha em mãos para poder estar ajudando naquela forma. Assim eu fiz, né? E se fosse convocado por ele para fazer de novo, não tenho dúvida que eu faria de novo. Foi o motivo do porquê até eu acabei saindo, né? Eu
quando acabou, né, por diversas vezes durante o Covid eu pensei assim, não aguento mais, eu vou sair. Eu não tô dando mais conta, eu vou sair. Aí vinha outra onda. Aí vinha outra onda. Aí vinha outra onda. Quando a coisa realmente abrandou, né, quando a coisa realmente a gente falou assim, ufa, né, passou, né, eu fiquei doente, eu acabei internando no hospital por uma septicemia, quase morri de novo, né? E ali era Deus me mostrando de novo, tá bom, já fez sua parte, agora não preciso de você mais aqui não, volta para outra parte. Então ali eu entendi que eu já tinha feito o que precisava, já tinha dado o propósito. O sangue que eu precisava naquela missão. Então, voltando ao meu foco, né, que é igual eu falei assim, o meu foco até então, antes disso tudo acontecer, era aproveitar melhor o meu tempo para poder gastar de forma responsável o tempo com a minha família. Esquece que eu ali durante a pandemia eu só queria ver minha família viva. Né? Como todo mundo, eu só queria viver. Que elas vivessem, salvar o máximo de gente que pudesse, diminuir o dano colateral. Isso é guerra. Né? E aí, quando a guerra acabou, eu falei assim, agora chega, né? Deixa eu só curtir de novo a minha família. Eu pude retomar o meu projeto, que é o que eu estou fazendo até hoje. E conta um pouquinho desse projeto, como é que tá? Você está cuidando da saúde mais depois disso? Depois que eu saí conciliar trabalho e depois que eu saí da superintendência, né, eu falo que assim, foi um batidão tão pesado, né, que eu não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, não tinha hora... Para acordar, na verdade, eu tinha, né, porque tinha que ir no hospital todo dia, 7 horas da noite, eu tinha que estar lá. Mas não tinha o que comer, a hora de comer, quando comer. Eu, quando saí da superintendência, eu perdi 25 quilos, né? Que eu estava inchado de tudo que eu podia, mas é por isso, juntava estresse com comer qualquer coisa, parei de fazer atividade física. Foi a hora que eu voltei e falei assim, não, vamos botar de volta as coisas nos eixos, aí volta a comer direito, volta com a atividade física, voltei a privar pelo meu sono, a privar pela qualidade de vida, né? E assim eu venho fazendo, né? Recentemente eu entrei num novo projeto na minha vida, né? Continuo com a minha parte de gestão, isso aí não é mais de casa, né? Mas eu falo que eu entrei num projeto novo, né? Onde recentemente eu comecei a fazer um curso, né? Sobre longevidade, né? Bacana. Então eu estou voltando à minha área médica agora, toda nessa parte de longevidade, terapias integrativas e outras áreas, né? Da medicina que ainda são pouco exploradas da forma correta, porque a gente sabe que infelizmente ainda tem muita gente fazendo picaretologia por aí, né? Então, picareta é o que mais tem em tudo quanto é área na medicina, diferente, né? Felizmente. Então eu comecei a estudar um pouco melhor, justamente por um detalhe que você falou, conciliando com tudo isso que a gente está falando aqui agora. Antigamente a gente sabe que os avós da gente, né? Eles viviam, trabalhavam e aposentavam. E para que servia a aposentadoria? Ele aposentava ali com seus 49, 50 anos, com uma expectativa de vida de no máximo até os 65, 70 anos ali e está morrendo. Tá? Então a gente sabia que a aposentadoria dele ali que ele ganhava era para pagar remédio, tá? E morrer com dignidade. Tá? E deixar de herança para os filhos que ele conseguiu conquistar durante o tempo de trabalho. Hoje não. Hoje a gente sabe que o homem está vivendo 90, 100 anos mais. Tá? E aí ele chega ali nesse gap de 60 anos ali, parar de trabalhar. Aí ele para de trabalhar com 60 e vai viver até os 40 como? Pagando plano de saúde, pagando remédio. Contando com o INSS. Contando com o INSS. Ou ele vai querer uma qualidade de vida. Né? A gente sabe que hoje o homem ele busca qualidade de vida. Né? E que esse deveria ser... Bom, pelo menos esse deveria ser o correto. Né? É você se preparar para ter uma melhor velhice, uma melhor idade. É você chegar lá com seus 60 e você está no auge. Tá? Você está pronto para viajar, para conhecer o mundo. Mas você precisa também... pensar no financeiro para poder fazer isso. Então, quando você concilia isso tudo numa visão de longevidade, você começa a ter uma outra perspectiva de vida, onde você precisa preparar a sua vida lá atrás, lá nos 35, 30, 40. Quanto antes você começar a preparar a sua vida, para que você chegue nessa fase não buscando tratar de doença, mas buscando investir cada vez mais na sua saúde para que não tenha doença. Então, eu saí da faculdade, eu falo que até o 2º ano de faculdade, a gente aprende sobre saúde. Você aprende lá fisiologia, você aprende a farmaco.
Dali para frente, do 3º ano para frente, você só estuda doença. Você só estuda tratar a doença, você só estuda dar remédio, você só estuda como melhorar a doença, tratar a doença. E a gente vem de uma cultura de tratar a doença. E eu não fui diferente enquanto médico. A gente trata a doença. Né? Só que hoje eu enxergo que a medicina me proporciona muito mais do que tratar a doença. Ela me proporciona de que, antes de tratar a doença, de zelar por promover saúde. E hoje o meu foco dentro da medicina está cada vez mais sendo buscar promoção de saúde, tá? Ao invés de só tratar a doença. Tá? E lógico, concilia com isso a minha história. Por isso que eu estou me encontrando muito, porque igual eu falei assim, eu estou buscando a minha saúde nos investimentos, para poder aproveitar a minha saúde com a minha família, tá? Para poder chegar lá na frente um dia, e igual eu falei assim, não ser aquele pá, tudo bem, formei minhas filhas, já cada uma está encaminhada, casada, agora eu já posso morrer. Negativo. Tá? Tem vida demais pela frente, eu quero aproveitar essa vida, eu quero aproveitar isso com a minha esposa, eu quero continuar aproveitando isso, e eu quero que chegar lá nos 100 anos, se Deus quiser, olhar e falar assim, valeu a pena. Né? Tudo que eu investi, tudo que eu fiz, todo ativo, porque a gente sabe, uma coisa todo mundo tem a certeza, na hora que a gente morrer, a gente não leva para o lado de lá a roupa que a gente está vestindo. Tá? Vai ficar tudo para cá. E aí como que a família, como que quem vai ficar com a herança, com quem for, vai dividir, vai fazer, é problema dele, já não é mais meu. Mas até aquele momento, tá? Eu tenho que ter feito o melhor possível para que o melhor possível possa estar acontecendo para todos que estão ao meu redor. Perfeito. Então, esse novo projeto vai mudar a sua direção ou é para implementar mais um serviço no seu atendimento médico? Não, é uma implementação. É a implementação. Eu estou acrescentando. Bacana, muito bom. Então tem novidade boa aí. Sim. Bruno, caminhando para o final aqui, você falou que um tema que é fantástico, longevidade, a gente precisa estar preparado para isso. Aí precisa, para que eu tenha o melhor proveito, eu tenho que ter as condições, que é a condição de saúde e a condição financeira. Né? Eu falo que a liberdade financeira ela proporciona não parar de trabalhar, porque eu também não me vejo parando de trabalhar. Mas ela vai me proporcionar escolhas. Eu poder dedicar mais a alguma coisa do que ao trabalho exclusivamente. Porque a gente está em fase produtiva, a gente tem que aproveitar essa fase. Né? Mas e o Bruno de futuro? Né? Como é que você enxerga? Você tem alguma meta no sentido de tal idade ou tal patrimônio, eu vou dar uma freada, eu vou dar uma diminuída, eu vou me direcionar mais para isso? Como é que é o seu pensamento a respeito disso? Você sabe que eu falo que assim, né? Enquanto eu tentei fazer isso na minha vida, deu errado. Né? Por que eu digo isso? A gente tem, infelizmente, acho que é do ser humano, né? A gente faz aquela coisa na cabeça assim, aquela proposta para nós mesmos na cabeça. Eu quero trabalhar o máximo que eu puder, porque com 50 anos eu vou parar de trabalhar e vou aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Tá? É isso que eu demorei muito na minha vida para entender. E quando eu consegui entender isso, que as coisas pararam de andar para trás. O que eu chamo de aproveitar a vida? Aproveitar a vida é sair igual um doido, viajando, comprando coisa, comprando carro, gastando dinheiro. Isso é aproveitar a vida? Para uns deve ser. Para mim, igual eu falei, depois das experiências que eu tive de vida, aproveitar a vida tomou um outro sentido. Entendendo o que é o aproveitar a vida para mim, entendendo tudo isso que a gente conversou aqui, eu compreendi que eu nunca fiz medicina para pagar minhas contas. Eu sempre fiz medicina por apostolado. E entendendo que é por isso, eu faço medicina com prazer. Eu gosto do que eu faço. Eu me sinto bem com o que eu faço. Então, eu posso dizer que isso é aproveitar a vida. Tá? Lógico, não de forma workaholic. Tá? Então, sim, eu tenho um projeto de lá na frente me dedicar só ao meu consultório, porque hoje eu trabalho muito com a parte hospitalar ainda, né? Muito com a parte de exame, né? Enquanto ecocardiografista. Quero me dedicar, sim, mais para frente, mas mais para frente, igual eu falo, não sei quando, eu não fiz uma data na minha cabeça, mas eu quero me dedicar, sim, ao meu consultório, me dedicar a essa área, né, igual eu falei, focada muito em saúde, em gestão de saúde, em promoção de saúde, sem ter aquele estresse, né, de tenho que todo dia estar trabalhando, indo para o hospital, acordando cedo, chegando tarde, sem hora para entrar em casa, sobreaviso.
Então, eu tenho sim uma proposta de, num futuro breve, a médio prazo, tá diminuindo essa minha dependência. Eu não vou dizer dependência porque não é bem a dependência a palavra, mas essa minha ligação toda com a parte intensa da medicina hospitalar, para me dedicar realmente a essa parte mais focada na longevidade, né, mais a nível ambulatorial. E é evidente, a gente sabe que isso vai me proporcionar, sim, mais tempo ainda, né, com a família, mais tempo ainda dedicado à prática de um esporte, a um hobby, a uma coisa nesse nível. Mas realmente eu ainda não consegui definir, porque eu gosto tanto do que eu faço que eu não consigo imaginar lá na frente de igual o pessoal faz, de vou parar de trabalhar. Não, eu não consigo, eu gosto do que eu faço demais. Mas o bom é isso, né? Que a jornada para esse futuro, né, que você vai ter essa tranquilidade de tomar essa decisão de qual momento que eu posso tirar, por exemplo, ali a parte hospitalar, você já está nesse caminho. Então, é um grande passo. Eu acho que o fato de tratarmos de investimento, de pensar, o futuro a Deus pertence. Mas é imprudente o homem que não prepara, né, o futuro dele ali, pensando que o amanhã somente ele virá e a coisa vai acontecer por si só. E não é sempre assim. Bruno, para finalizar, eu queria aproveitar, tá, de tudo que a gente conversou aqui. Lá no início, você falou que Jesus, os ensinamentos são um grande norte para a sua vida, né? E isso traz para você, sim, ensinamentos de prática, para a sua jornada até aqui. Eu queria que, se você, né, pudesse deixar um conselho de coração para os nossos ouvintes, né, livre de coração, né, um conselho que você gostaria de deixar para as pessoas, alguma coisa que faça diferença no seu jeito de viver, no seu jeito de agir, né, na construção desse futuro dessas pessoas, que você faça muito sentido para você, que você possa transmitir para os nossos ouvintes também. Bom, todos nós, pessoal, e aí vou até olhar para a câmera, né? Todos nós nascemos, né, para ser felizes, né? Todos nós merecemos ser felizes, né? Mas cada um tem que entender primeiro o que é felicidade, tá? Quando a gente entende o que é felicidade, a gente sabe o que a gente está buscando, tá? E igual eu falei, felicidade para mim é estar com a minha família. Felicidade para mim é aproveitar as pequenas coisas, tá? É aproveitar o tempo, é aproveitar o hoje, é poder fazer planos, tá? Nós merecemos ser felizes, tá? E Deus quer isso para a gente. Mas ninguém pode confundir a felicidade, tá, com o prazer, tá? Porque, igual eu falei para vocês, eu fiquei muito feliz e parece até um contrassenso eu estar falando isso, mas eu fiquei muito feliz de ter ficado doente, tá? Por que eu digo que eu fiquei feliz de ficar doente? Porque Deus me deu a oportunidade de, na dor, tá, aprender um pouco mais ainda, tá, sobre como lidar com aquela situação, tá? Então, eu falo que dentro de todos os livros que eu li, tá, dentro de todos os ensinamentos, dentro de tudo, eu falo que eu tiro um livro, tá, onde ele ensina pra gente como conduzir a vida da gente, né? E esse livro, igual eu falo, ele não depende, né, da sua crença, do seu credo, do que for, porque ele conta uma história, tá? E esse livro para mim é a Bíblia, tá? Eu falo que dali, tá, eu tiro todos os exemplos que eu preciso de como conduzir de forma correta a minha vida, tá? Porque tá ali. Então, você me perguntar, Bruno, qual é o maior, né? Jesus falou para a gente assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E tá ali. Ele está mostrando para a gente ali os passos que ele teve para seguir esse caminho. É o que eu tento seguir a minha vida, né? É o que eu tento fazer, baseado nos exemplos do Cristo, tá? Tá tentando ser cada dia melhor, tentando ser cada vez melhor. É igual eu falei, isso independe de credo de cada um, né? A gente tem que se espelhar, porque a gente sabe que Deus botou o Filho dele aqui pra gente, tá, para ser o nosso exemplo de modelo e guia.
Se a gente não está sendo, se a gente não está fazendo, não está seguindo, é porque a gente não quer. Porque está tudo ali na mão da gente para poder fazer. Então, um exemplo, uma coisa que eu deixo para todo mundo é: levem isso aos seus filhos, né? Levem isso às suas famílias. A religião, independente de qual seja, ela é extremamente importante para isso tudo que a gente está falando. Porque se a gente não acredita em Deus, né? Se a gente não tem a imagem de um Criador acima de tudo na nossa vida, nada faz sentido, né? Não faz sentido nada disso que a gente está falando aqui, de nenhuma proposta que a gente está fazendo aqui, não faz sentido. Então, o maior sentido que a gente tem que ter na nossa vida é confiar em Deus, né? É confiar nos exemplos que Ele trouxe para a gente através do Cristo, né? E tentar, dentro do possível, dentro da nossa pequeninez, né? Se enquadrar naqueles exemplos que foram deixados. Aproveitar o máximo daqueles ensinamentos. Aproveitar o máximo daqueles ensinamentos para viver a vida da gente da melhor forma possível. Perfeito, Bruno. Fantástico, cara. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu acho que os ensinamentos que a sabedoria daquilo que foi colocado nessa mesa aqui, ela tem muito a acrescentar na vida das pessoas. E como forma de carinho, cara, não sei se você já leu, mas eu queria deixar um presente para você. O Monarque do... Não li. Raval Navicante, nunca leu? Não. É um guia de riqueza e felicidade que fala muito, né, daquele propósito que a gente quer aplicar aqui, que é a sabedoria aplicado Excelente. para a busca da felicidade de fato. Não é só de riqueza, não é só de dinheiro. Eu falo que a gente tem aqui um propósito, né, que essa prosperidade duradoura, ela é um caminho, uma jornada baseada em conhecimento, tá? Então eu espero que você aproveite, tá? Gosto muito de ver. É uma literatura bem tranquila, suave de fazer, e ela tem um ensinamento muito grande aí. Bom, Bruno, tem alguma última consideração? Não, é só realmente, acho que agradecer a oportunidade, agradecer o tempo aí de quem ficou até o final aí, né? Quem prestou essa atenção aí, quem deu essa atenção pra gente aí, dedicou esse tempo aí para compartilhar um pouco da nossa história, né? E agradecer a você aí pelo convite aí e dizer que estamos sempre disponíveis aí para o que precisar. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que acompanhou, como o Bruno falou, até o final, essa jornada aqui foi de buscar sabedoria. Então, se você acompanhou até o final, você encontrou sabedoria nesse podcast de hoje. E eu queria convidar você, que se fez sentido essa mensagem distribuída aqui, que compartilhe essa mensagem, esse vídeo com alguém que mereça também, né, receber toda essa sabedoria, né, colocada nessa mesa hoje, ok? Fique ligado, nós teremos outros convidados, outras oportunidades de conversas muito enriquecedoras aqui, e queria agradecer, tá, Bruno, mais uma vez aí a sua disponibilidade, participação conosco aqui, e você que precisa, né, de ter mais conhecimento, mais sabedoria nas suas decisões financeiras, aproveite para aprender mais, consiga com sabedoria. Abraço. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber.